Vamos continuar a nossa análise sobre a questão dos refugiados, onde eles estão chegando, como estão sendo recepcionados, que direitos e deveres eles têm. Vamos lá? Vamos começar falando de um assunto importante, que são os direitos dos refugiados. Eles têm direitos? Têm. E quais são? Observa aqui comigo. Para que você entenda de onde vêm os direitos dos refugiados, é importante que você saiba que existe um Estatuto dos Refugiados que foi votado na ONU em 1951. Este Estatuto dos Refugiados é o que rege a maneira pela qual os países devem tratar os refugiados que chegam até o seu território. E o que é que esse Estatuto diz? Esse Estatuto diz que não se pode negar asilo político a alguém que prove ser um refugiado. Ou seja, se alguém vá até o seu território pedindo ajuda para que não morra, para que não sofra perseguição política, quem é signatário desse Estatuto dos Refugiados não pode de forma nenhuma negar ajuda. Será que todos os países signatários desse tratado ou desse Estatuto dos Refugiados cumprem essa lei? Não. Existem países que não têm cumprido este estatuto, que têm claramente feito o contrário do que ele propõe. Mas vem cá, basta que o país aceite a entrada desse refugiado e tudo bem? Nada mais precisa ser feito? Não é bem assim que funciona. Quando o país dá asilo político ao refugiado, ele ainda precisa atender os direitos básicos desses refugiados, segundo este estatuto. E quais seriam esses direitos básicos? Observa comigo no quadro. Seria moradia, alimentação e atendimento médico. Ou seja, um refugiado não é alguém que está desamparado pela lei. Existe uma lei internacionalmente aceita que dá ao refugiado direitos humanos básicos e internacionalmente aceitos. Ele tem o direito de receber moradia, ou seja, um abrigo para que viva em segurança, ele tem o direito de se alimentar com dignidade e ele tem o direito de receber atendimento médico de forma digna também. Esse Estatuto dos Refugiados é o que rege os direitos dos refugiados no mundo de 51 até hoje. Mas nós dizemos no vídeo anterior que esses refugiados buscam segurança na Europa. Será que todos os países europeus têm cumprido a lei? Vamos dar uma olhada. Observa aqui comigo. Opa, volta. Aí, olha só que interessante. Como é que tem sido a recepção dos refugiados na Europa? Não dá para generalizar. Você não pode dizer que a Europa tem recebido bem ou tem recebido mal os refugiados. O que tem acontecido é uma polêmica muito grande. Existem países que têm sido mais receptivos com os refugiados. É o caso, por exemplo, de Alemanha e de Suécia. A Alemanha recebeu, por exemplo, 8.000 refugiados no seu território. Não é um número muito alto, mas já mostra uma boa vontade, já mostra uma preocupação, uma solidariedade com a questão. A Suécia também tem recebido alguns refugiados de maneira receptiva. No entanto, países como a Áustria têm adotado uma postura muito fechada, muito negativa em relação aos refugiados. É tão negativa, é tão fechada, que leis têm sido votadas na Áustria para impedir que os refugiados entrem e o mais absurdo de tudo, muros têm sido construídos, barreiras físicas mesmo, para impedir que os refugiados atravessem as fronteiras. Isso viola os direitos humanos básicos desses refugiados. Isso viola todo o tratado, todo o estatuto de refugiados e coloca a seguinte questão, a seguinte situação. Como é que a comunidade internacional vai lidar com essas diferenças? Porque milhares de pessoas têm atravessado o Mediterrâneo buscando asilo político na Europa e não podemos deixar a situação se agravar mais ainda. Uma pergunta surge: por que a Europa, ou parte, ou grande parte da Europa, não tem aceitado os refugiados? Por que existe essa resistência? Observa comigo, quando nós tratamos desse assunto, é uma pergunta muito importante para o teu concurso, para o teu vestibular. É difícil precisar o que acontece para que os países tenham medo de que esses refugiados entrem no seu território.
mas algumas questões se destacam e eu coloquei aqui para você. Todas elas são questões que vão se somando e aí o quadro final é formado. Olha só, vamos analisar uma por uma. Em primeiro lugar, existe uma crise econômica no continente europeu hoje e existe o temor de que com a entrada de cada vez mais refugiados, eles acabem tomando os empregos, tomando as vagas de trabalho da população nativa, dos europeus. Isso é complicado. É verdade? Não é verdade? Depende do caso. É verdade que um refugiado aceita trabalhar por um valor de 1 hora de trabalho menor, mas isso não acontece em todos os casos, nem em todos os segmentos. E também é verdade que os refugiados podem ser uma saída para a questão do envelhecimento populacional na Europa e a possível falta de mão de obra. Portanto, a crise econômica é um ponto a se considerar. O segundo ponto é o temor de mudanças no padrão cultural. Os europeus temem, por exemplo, que esses refugiados vindos da Síria, vindos do Afeganistão, do norte da África e de outras regiões, onde predomina, por exemplo, a religião islâmica, que eles tragam seus hábitos, tragam a sua cultura, tragam a sua religião e acabem influenciando no padrão cultural. É um temor um pouco inválido. Por quê? Porque precisaria de muito mais refugiados para que tenha uma mudança de padrão cultural. Lembrando que a Europa é um berço aí da civilização ocidental. Nós temos lá grandes universidades, grande produção científica. É difícil de acreditar que a entrada de pessoas em desespero pela própria vida leve a uma mudança de padrão cultural tão rapidamente. É apenas um temor. Em terceiro lugar, nós temos medo dos atentados terroristas. Você sabe, a França, por exemplo, foi alvo de muitos atentados terroristas nos últimos anos. E isso provocou um temor de que a entrada de refugiados possa estar ocultando também a entrada de terroristas que vão cometer algum tipo de loucura, algum tipo de atentado. Isso é muito, muito forte dentro do continente europeu, o que leva à nossa conclusão, o quarto ponto. Existe uma islamofobia muito colocada no continente europeu. Professor, o que é islamofobia? Islamofobia é um tipo de xenofobia. Lembra-se do conceito? Xenofobia é o preconceito, é a aversão que se tem àquele que é estrangeiro. A islamofobia é um tipo de xenofobia, onde você tem o ódio, tem o temor, tem o preconceito, a aversão àquele que pratica a religião islâmica. É um tipo de xenofobia que vem crescendo muito dentro do continente europeu. Percebeu como é delicada a questão? Os refugiados têm direitos, eles têm que fugir para garantir sua segurança. A Europa tem seus temores e a questão é delicada e precisa ser amplamente discutida com a comunidade internacional, os estados e todos aqueles que se dispõem a resolver o problema. No próximo vídeo, nós vamos ver o que é que tem sido feito de mais atual nessa questão e também discutir um pouquinho do papel do Brasil e os refugiados. Até o próximo vídeo.